Bom, pessoal, agora eu quero falar para vocês, né, de uma mudança aí, de uma refatoração que a gente pode fazer no código, não para melhorar a arquitetura da aplicação em si, né, essa questão de quebra de componentes, de responsabilidades, mas mais para melhorar a sintaxe e a visualização do nosso código. Nem todo mundo gosta, tá, dessa forma que eu vou fazer, mas é bom que pelo menos vocês tenham ciência que ela existe, tá? Porque vocês podem, né, e vão encontrar código em JavaScript que usa alguns recursos novos, né, da versão ES6 em diante da linguagem, que fazem basicamente a mesma coisa que a gente está fazendo aqui, mas com uma sintaxe um pouquinho diferente. Então vamos dar uma olhada em alguns desses recursos. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, pessoal, é uma outra sintaxe que a gente tem para esse tipo de função aqui, que no caso é uma função que a gente chama de anônima, né? Aqui a gente tem toda a sintaxe comum aí de uma função. Function, abre e fecha parênteses, abre chave, remover tarefa. Tá? A gente pode mudar isso aqui e deixar isso aqui um pouquinho mais conciso. Tá? Removendo a palavra-chave function e substituindo aqui, substituindo não, mas adicionando aqui entre os parênteses e a chave, esse símbolo aqui, igual sinalzinho de maior, tá? Isso aqui é o que a gente chama de arrow function, ou função seta, tá? Que é uma outra sintaxe para criar funções. É a mesma coisa, tá? Quer dizer, não é exatamente a mesma coisa, tem algumas mudanças com relação a contexto, palavra-chave this, algumas coisas assim, mas que aí estão além do nosso escopo aqui. Mas a princípio, saibam que o resultado aqui vai ser o mesmo, tá? E quando a gente usa arrow function, se a gente tem uma única instrução aqui dentro, a gente pode até tirar as chaves, tá? A gente pode simplesmente fazer assim, ó. Abre e fecha parênteses, a setinha e a chamada que a gente quer. Isso aqui também, pessoal, faz com que essa função retorne qualquer valor, que no caso aqui o remover tarefa retornar, tá? Então, a gente tem essa sintaxe aqui para quando a gente quer criar uma função aí de uma forma bem concisa. Vamos ver onde mais a gente pode usar isso. Um outro lugar que a gente pode utilizar é aqui, ó, no map, tá? Então, posso vir aqui no function, vou remover a palavra-chave function, vou colocar a setinha aqui, tá? Vamos ver se a aplicação ainda está funcionando. Está funcionando. Tá? Então tá tudo certinho. E aí, a partir do momento que eu tenho só esse retorno aqui, só desse item do, do JSX, eu posso até tirar as chaves. Lembra que eu falei para vocês? Quando eu tiro a chave, o que está ali dentro é o que vai ser retornado pela função. Tá? A instrução que eu tenho ali é o que vai ser retornado pela função. E aí, então, eu tenho. Tirar isso aqui também. Essa construçãozinha aqui, ó. Tá reclamando aqui. Vírgula, esperar, eu acho que eu removi. Deixa eu voltar aqui, entender aqui o que, que eu esqueci de tirar. Então, eu tirei o return, isso aqui. E eu tirei a chave aqui e a chave aqui. Certo? Certo. Agora ele não tá mais reclamando. Tá? Vamos ver. Posso até colocar isso tudo agora na mesma linha, né? Tá mais conciso. E, ó, tá exibindo igualzinho. Então, quando eu for usar aqui, por exemplo, o map, e eu usar essa construção aqui, tá? O que que acontece aqui? Eu tô criando uma função que recebe dois parâmetros, nome, tarefa e índice, né? Que é o que o map vai passar pra gente. E essa função, ao invés de eu ter uma instrução em JavaScript aqui, eu tenho direto o retorno da função, que é um elemento do JSX. E aí ele vai interpretar isso aqui como JSX. Tá? Pessoal, é importante vocês ficarem atentos
que isso aqui só é o retorno da função se não tiver as chaves, tá? Se eu colocar a chave aqui em volta, né? Caso eu vá ter, por exemplo, mais do que uma instrução, ó, vejam que não funcionou, sumiu tudo, tá? Porque eu não estou retornando. Eu precisaria, então, colocar aqui o return, e aí ele retornaria o JSX. Agora, se não tem chave, então o que está ali na frente da setinha é o que vai ser retornado, seja ele uma instrução do JavaScript, ou seja, um elemento do JSX. E a outra modificação que eu faria nesse código aqui, para tornar até o código um pouquinho mais conciso, é o que eu já mostrei para vocês, que é fazer a desestruturação aqui dos objetos, né, do props, direto lá na lista de parâmetros. Então, ao invés de eu ter props aqui em cima, eu vou colocar direto aqui o objeto desestruturado. E aí os meus parâmetros vão passar a ser tarefas e remover tarefa. Tá? Funciona igualzinho. Tá? Alguns desses recursos aqui podem nem ser compatíveis com todos os navegadores. Tá? Só que lembrem-se do seguinte, esse script que a gente está digitando aqui, ele é do tipo Babel, ou seja, ele vai ser interpretado pelo Babel. Então o Babel vai transformar esse código aqui, tá, em algo que o navegador consiga entender, tá? Mesmo que eu use esses recursos mais novos aí da linguagem JavaScript. Então vou substituir aqui os props. Adicionar a tarefa e tenho aqui também esse. E aí eu tenho aqui um código um pouquinho mais conciso, tá? Vamos ver, tá funcionando? Tá funcionando, tá? Bom, por enquanto é isso com relação à sintaxe. Daria para a gente, por exemplo, transformar as funções em arrow functions também, tá? Mas eu acho que aí a gente já está exagerando nos recursos novos, né? Nas novidades. Então, por enquanto tá bom. A única coisa que eu acho que também a gente pode fazer aqui, que de repente vale a pena, é a gente criar um arquivinho JavaScript separado. E aí, normalmente, quando a gente cria arquivos com código do React, a gente usa a extensão JSX, tá? Nesse caso aqui, tanto faz, porque como o Babel que interpretaria o nosso código, né? Então, não tem problema. Mas a gente pode pegar esse código daqui e colocar para cá, num arquivo separado, tá? Eu costumo, assim, eu deixaria aqui só os componentes de tarefas. E esse código aqui, que é o código do React, que renderiza, deixaria aqui num script mesmo, tá? Lógico, agora isso aqui que está aqui dentro já é um JavaScript válido, então não precisa fazer essa tradução com o Babel. Mas a chamada daquele arquivo, script crc, tarefas.jsx, essa sim a gente precisa manter o tipo Babel, tá? Ele vai dar erro aqui, não. A gente não consegue manter dessa forma porque ele não, quando ele lê isso aqui, ele ainda pode não ter lido o arquivo JSX, então tá dando erro. Então o ideal mesmo é levar todo esse código lá para dentro. Tá? Tem essa questão também, quando a gente cria essas scripts, no caso, direto no navegador ali, é até por isso que não seria legal a gente quebrar os componentes em vários arquivos, porque a gente não tem muito como garantir que os scripts vão ser executados na ordem que eles aparecem no HTML, tá? Bom, então tá aqui. Tá, isso é uma mudança aí, essa última é bem opcional, né, nesse caso aqui, porque mais para frente, quando a gente estiver trabalhando com Create React App, com outras bibliotecas, essa divisão de arquivos já vai ser uma coisa que vem embutida com o uso dessas bibliotecas. Beleza, pessoal? Então, por enquanto é só. E vocês já têm aí o aplicativozinho, a lista de tarefas de vocês prontas. Quem sabe daqui para frente, para quem quiser arriscar um pouquinho,
vocês podem pensar em armazenar isso, às vezes numa API externa, aprender a fazer chamadas usando fetch, ou vocês podem armazenar no próprio navegador usando o local storage do navegador. Tá? Se vocês quiserem arriscar, pesquisem aí sobre sobre a API lá, sobre a função fetch no navegador, pesquisem sobre o local storage do navegador e vocês vão ver aí tem formas de armazenar de repente essa lista de tarefas, manter isso fixo, né, em acessos subsequentes, porque hoje as mudanças que eu faço aqui, eu saí, voltei, elas são perdidas, tá? Então, até mais, espero que vocês tenham gostado aí das aulas.